Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse tutorial vou mostrar como acessar e atualizar o sistema. Abra o navegador web de sua preferência e digite o endereço insightsci.com para acessar o site. Na página inicial, localize os ícones de acesso ao sistema. Clique em Login ou em Acessar conta. Insira suas credenciais fornecendo seu e-mail e senha que você recebeu após a contratação de qualquer plano ou assinatura. Se tiver qualquer problema com o acesso, por exemplo, esqueceu a senha ou não chegou um e-mail de confirmação da assinatura com o link de acesso, clique em Perdeu sua senha. Na sequência, vai aparecer uma tela para você digitar o seu e-mail e solicitar um novo link de configuração de senha. Estando tudo certo, clique em Acessar. Após o login bem-sucedido, você será redirecionado para a tela inicial, onde poderá visualizar os dados da sua assinatura. Para acessar o sistema, clique no menu Sistema. Para melhorar a visualização, clique no modo de foco, neste ícone na parte inferior direita, que permite a ampliação da visualização para uma melhor experiência de navegação. Vamos ver agora como atualizar o sistema com os dados de sua pesquisa. O sistema processa dados de fontes oficiais da ciência. E no ambiente da pesquisa, duas gigantescas bases de dados bem conceituadas são a Scopus e o Web of Science. Além do mais, essas bases exigem autenticação. E nem todas as universidades ou centros de pesquisa possuem esse acesso para seus alunos. Caso sua universidade possua, ótimo! O sistema também acessa dados da Scopus e o Web of Science. Para quem não possui esse acesso, desenvolvemos uma solução que chamamos de SearchSci e que faz uma ampla busca em bases oficiais da ciência, englobando inclusive dados que estariam na Scopus e Web of Science em diversos idiomas, e a autenticação já acontece aqui dentro da própria plataforma. A ideia desse desenvolvimento foi englobar várias bases para pesquisas multidisciplinares, ao mesmo tempo democratizar acesso aos dados científicos a qualquer pesquisador, em qualquer idioma, mesmo que não tenha uma assinatura da sua universidade. Esse buscador ele faz o rastreio de uma chave digital conhecida como DOI e vai encontrar publicações que contenham no seu título o termo busca que você escolher, retornando até 1000 documentos. Vamos ver então como funciona? Clique no ícone SearchSci. Esse primeiro ícone é em Get Data. Esta funcionalidade abrange todas as áreas, bastando selecionar os parâmetros alinhados aos objetivos da sua pesquisa. Temos a opção de selecionar artigos, livros ou capítulos de livros. Geralmente, para escrever um trabalho científico, optamos por artigos. Escolha também uma data corte de publicação, por exemplo, 2022. O que significa que a consulta vai retornar dados de documentos científicos publicados a partir dessa data. Eu gosto sempre de trabalhar com publicações mais recentes para estar atualizado com as últimas discussões. Informe também a palavra-chave principal que tem alinhamento com sua pesquisa. Essa palavra-chave vai constar dos títulos dos documentos. Sugiro usar o idioma inglês para buscar publicações mundiais, sobretudo se quiser publicar em alguma revista internacional. Porém, a depender das características da sua pesquisa, pode pesquisar também no idioma português. Se você digitar seu termo de busca em português, a consulta ela estará restrita por similaridade ao idioma selecionado. Alinhe com seu orientador a melhor estratégia. Nesse exemplo ilustrativo, vou utilizar a palavra-chave em inglês Metaverse para testes, e em português seria então uma pesquisa relacionada ao metaverso. Preencha também seu endereço de e-mail para autenticação. Nesse caso, eu vou utilizar meu e-mail particular. Depois, selecione também a quantidade de documentos. Vou colocar 1000 documentos que já são mais do que suficientes para retornar importantes publicações e extrair insights. Após o preenchimento desses campos, clique aqui nesse ícone Download. Será gerado um arquivo de dados na sua pasta Downloads e vamos usar esse arquivo para fazer upload na plataforma para processamento. Um ponto importante a se destacar é que o sistema ele já gera um arquivo com um nome parametrizado. É gerado, então, esse arquivo com o ID de usuário antes de parênteses
e dentro do parênteses a palavra-chave de busca. Todos os arquivos gerados, eles devem seguir esse padrão de nome. Inclusive se você buscar dados em outras bases, como a Lens, Scopus e Web of Science. Esse padrão ele é importante e necessário para encontrar o seu usuário e o seu tema dentro da plataforma. Em resumo, por padrão, a identificação do seu usuário é o prefixo de e-mail antes do arroba. A palavra-chave que busquei foi metaverse, então o arquivo foi gerado dessa forma. Siga sempre esse padrão para identificar o seu usuário dentro do sistema. ID de usuário, parênteses e palavra-chave. Por questões de organização, sugiro sempre que gerar um arquivo, separar em alguma pasta do seu computador, para no momento do upload você não se confundir na hora de selecionar o arquivo, já que vamos gerar arquivos em bases diferentes. Então, vou criar uma pasta e vou colocar o nome aqui, CertSci. Muito bem, agora vamos fazer o upload do arquivo gerado para processamento. Perceba que os ícones, eles são correspondentes. Então, se busquei na CertSci, devo fazer o upload utilizando o mesmo ícone aqui em Upload Data. Assim, por correspondência, clique nesse ícone de upload. Clique em carregar arquivos. Selecione o arquivo correspondente e clique em abrir. Excelente, agora podemos voltar para a interface inicial do sistema. Agora que carregamos o arquivo, depois de aproximadamente 30 minutos, o sistema irá atualizar os relatórios e visualizações. Então, preste bastante atenção. Esse processamento depende do fluxo de dados e da quantidade de pessoas utilizando a plataforma. Por isso, é necessário aguardar alguns minutos pelo carregamento dos seus dados. O tempo de processamento é importante, pois temos recursos de computação em nuvem, o que significa que os dados serão transmitidos para um servidor e vai correr um processo de extração de informações, gerando base de dados consistentes, com todas as buscas, excluindo os repetidos, eliminando as linhas em branco, e desenvolvemos algumas métricas para classificar e ranquear essas publicações. Uma vantagem é que essas análises ficarão disponíveis por alguns dias, então aqueles arquivos que forem carregados permanecerão disponíveis para que você possa consultar de qualquer dispositivo com conexão à internet enquanto sua assinatura estiver ativa. O sistema foi desenvolvido para processar análises em 2 blocos. No primeiro bloco de análise são processados os dados do CertSci. Os dados gerados no CertSci, eles não serão visualizados no segundo bloco de análises. Esse segundo bloco de análises, ele vai processar os dados da Lens, da Web of Science e da Scopus. E na sequência a gente vai ver como atualizar esses dados. A ideia é, primeiro, utilizar o CertSci para as primeiras análises, para obter insights gerais sobre a pesquisa, e assim, caso você ache necessário, poderá refinar melhor suas buscas nas outras bases de dados. Com essa prévia análise, você já melhora consideravelmente as próximas buscas nas outras bases. Enfim, depois do processamento, nesse primeiro bloco de análises, você terá disponível essas visualizações. A função Insights, que traz esse relatório. Fique à vontade aí para tirar suas próprias conclusões das visualizações. Veja que foi gerada uma nuvem de palavras. Só com essas informações você já consegue ter um panorama de palavras-chave e temas interessantes para o seu trabalho. Isso, inclusive, te ajuda a direcionar o seu discurso científico e obter novos insights para novas buscas. Um visual bem interessante é o de grafos. Ele permite ver a relação entre autores e revistas num formato de rede. Cada nó em preto representa uma revista. As conexões são os autores e suas respectivas publicações. Ao selecionar, por exemplo, uma revista no visual de grafos, a gente consegue segmentar quais autores publicaram naquela revista em específico. Veja o potencial de alavancar a probabilidade de publicação em determinada revista utilizando essa ideia. Primeiro, ao identificar uma revista que se interessa pelo seu tema e depois, fazendo já uma revisão sistematizada da literatura com muito mais agilidade e foco a partir de uma revista-alvo.
O sistema ele oferece recursos incríveis de navegação para facilitar a seleção de referencial teórico. Ao selecionar cada item no relatório, o sistema é dinâmico, então vai atualizar conforme as suas interações com os dados. Para selecionar mais de um elemento, basta apertar o Ctrl do computador e clicar nos diferentes elementos. Todos os visuais também permitem seleção inteligente de parâmetros para a segmentação dos dados. Por exemplo, você pode aplicar os seguintes filtros: seu usuário aqui em User, o seu tema de pesquisa no campo Subject, o tipo de documento em Type, pode selecionar o tipo de linguagem e ainda o Qualis. Os dados User e Subject vêm diretamente do nome do arquivo, por isso, a importância de nomear o arquivo da forma correta. Por fim, outro visual que merece destaque no relatório é essa matriz com os dados. A matriz ela apresenta cada título classificada por uma métrica de ranking, o que leva em consideração importantes métricas, como citações, quantidade de referências, fator de impacto das revistas. Passando o mouse sobre cada linha, você consegue visualizar outras informações em relação à publicação. O autor, o título, se tiver algum abstract ou um resumo. A partir daí, então, fica fácil selecionar e fazer o download dos documentos científicos que te interessarem. Basta clicar aqui no link URL. Esse é outro grande diferencial nesse processo. Depois de fazer uma análise dos dados, já com o ranking das publicações e aplicando segmentações de dados, você já pode fazer o download do seu referencial teórico, que a gente poderia até chamar de corpus da pesquisa. É importante mencionar que nem todo documento está disponível para download, já que existem restrições de direitos autorais. Os papers, eles possuem diversas classificações, sendo de livre download aqueles classificados como Open Access. Alguns cobram para permitir o download, diferente desses que são Open Access. Bem, muitos estarão disponíveis para download, então quando disponíveis, basta clicar no ícone de PDF e fazer o download. Para os documentos que não estão disponíveis, nós temos aqui uma estratégia. Aqui na matriz, disponibilizamos outras informações, como anos, citações, números de referências e o número de rastreio DOI do documento. Caso o documento seja restrito, clique no botão direito do mouse e copie o valor do DOI. Esse valor DOI vai nos ajudar a rastrear documentos na internet. Cole no seu navegador, pressione Enter. Veja que esse documento poderá estar disponível para download em algum outro link, pois o autor tem o direito de disponibilizar o PDF para outras pessoas e compartilhar seu trabalho. Sugiro procurar o link que exibe a ResearchGate. A ResearchGate é uma rede social muito utilizada pelos pesquisadores com esse objetivo de disponibilizar seus trabalhos e conectar pesquisadores. Então, localizando a partir do DOI essa rede social, é muito provável que você encontre o autor que tenha disponibilizado o documento científico. Se estiver disponível, você pode fazer o download ou solicitar o documento para utilizar na sua pesquisa. Porém, caso não encontre com esses recursos, infelizmente não tem o que ser feito em relação à disponibilização do documento, sendo necessária a compra ou alguma autorização especial da sua universidade via autenticação. Quem tem acesso de alguma universidade com login e senha é só autenticar para baixar o documento. Vamos agora ver a outra função, Download Paper. Sabemos que no meio científico publicar é a cereja do bolo, tanto para o pesquisador quanto para a universidade. Impacta diretamente em currículo e avaliação dos cursos. Então, gente, fica essa dica. Se vai se envolver numa pesquisa, por que não publicar? Por isso, a importância desse sistema com informações estratégicas para selecionar repertório bibliográfico de qualidade, orientado com a visão de determinada revista. Isso facilita muito a publicação. Nesse sentido, pensando em indicar a melhor revista-alvo de publicação para o seu tema, ao mesmo tempo baixar documentos, fizemos esse visual em 3 principais visualizações. A primeira coluna invertida traz as revistas que já são classificadas por métricas importantes. O segundo visual, ele apresenta os autores, os principais autores em relação ao seu tema. E temos também uma matriz que permite o download de cada documento.
Estes visuais estratégicos permitem selecionar uma revista-alvo, decidir pelos principais autores e, na sequência, fazer o download. Utilize a segmentação inteligente e selecione diferentes elementos para obter insights importantes. No primeiro visual que classifica os jornais, ao passar o mouse sobre qualquer elemento, você poderá visualizar várias informações. Fator de impacto, que é uma métrica importantíssima que serve para classificar os jornais, quanto maior, melhor. É possível ainda ver a quantidade de documentos, a quantidade de autores e citações, localizados a partir da sua busca. O maior qualis da revista também já fica visível. Por exemplo, vamos selecionar essa primeira revista. Automaticamente, as informações de todo o relatório são rebatidas e atualizadas nos outros visuais. Agora fica fácil identificar, por exemplo, os principais autores que publicaram naquela revista, ao mesmo tempo fazer uma revisão sistematizada da literatura, selecionando os documentos que lhe interessar. Podemos visualizar, então, aqui o link para download, ano da publicação, quantidade de citações, número de referências e o valor DOI. Vamos supor que dentro dos documentos você queira títulos contendo a palavra visual. Basta preencher o campo Core Keyword e Enter. Serão filtrados todos os títulos com essa palavra complementar. Para limpar, basta clicar na borracha. Agora, vou apresentar para vocês o segundo bloco de análises, que exibe informações dos dados processados nas bases LENS, Scopus e Web of Science. Para isso, vamos repetir o mesmo processo. O ícone da interface inicial já te conduz para as bases. Vamos ver a LENS. Clique em Get Data. Integrei a LENS, pois é uma excelente fonte de dados científicos e também não será necessária uma autenticação com acesso especial. Aqui na plataforma, você já consegue buscar os dados aplicando os filtros que quiser. Aqui na página inicial, selecione a opção Scholarly Works. Já pode inserir os dados da sua busca. Por padrão, vou utilizar a palavra-chave Metaverse. Veja que foram encontrados 6.795 registros. Então está muito amplo. Por isso, a gente deve refinar a busca e aplicar filtros. Aconselho refinar a sua consulta para aproximadamente 1.000 registros, que já é mais do que suficiente, e podemos usar várias estratégias. Ao clicar em Edit Search, pode inclusive incluir novos parâmetros. Vou colocar aqui, por exemplo, para buscar no Abstract, que seria o resumo, a palavra Virtual. Clique em Search. Veja que já melhorou consideravelmente a busca. Ao lado esquerdo da tela também temos vários filtros. Podemos selecionar, por exemplo, o tipo de documento. Vou selecionar apenas artigo científico. Aplique os filtros que melhor lhe convenham para essa aproximação de 1.000 registros, testando várias combinações. Pronto. Chegamos em 1.200 registros, já é mais do que suficiente. Agora vamos exportar esses dados. Clicar em Export para gerar um arquivo CSV. Aqui nessa tela, precisamos colocar o nome do arquivo. Vamos seguir o padrão estabelecido. Então, coloque o seu nome de usuário, parênteses, a sua palavra-chave, fecha parênteses. E clique em Export. Veja que na sua pasta de downloads foi gerado um arquivo com os parâmetros estabelecidos. Vou salvar dentro de uma pasta por questão de organização. Então, crie uma pasta com o nome LENS e salve nessa mesma pasta. Ótimo! Agora vamos fazer o upload para processamento. Seguimos o mesmo fluxo. Vamos para a interface inicial do sistema. Clicamos no respectivo ícone da LENS para upload, carregar, arquivo e selecionar. Preste atenção, né? A gente está na base de dados LENS, selecionar o respectivo arquivo que está no formato CSV. Clique em abrir. Agora, da mesma forma, aguardar o processamento que pode levar 30 minutos.
Bem, com essas duas bases já temos recursos suficientes para excelentes publicações, e esses recursos eles foram incluídos pensando nos alunos que não possuem acesso às bases oficiais da ciência. Porém, no meio científico, como já havia mencionado, duas bases muito conhecidas e em alguns contextos exigidas são a Scopus e o Web of Science. Então, se você tiver acesso a essas bases, vou mostrar também como utilizá-las aqui na plataforma. Primeiro, vamos buscar os dados na Scopus. Clique no ícone da Scopus. Clique no menu Sign In. Preencha seus dados de autenticação. Pronto. Essa é a tela inicial de consulta da Scopus depois que você fizer a sua autenticação. Aqui também você pode aplicar diversas segmentações e filtros para buscar os dados. A ideia é segmentar mais uma vez para que a consulta ela traga aproximadamente 1000 registros. Vamos lá. Primeiro, então, selecione aqui a opção Article Title. Escreva agora a palavra-chave. No nosso exemplo, vou utilizar Metaverse. O buscador da Scopus ele aceita várias combinações. Você pode concatenar o que a gente chama de strings de busca. Por exemplo, poderia colocar aqui Metaverse and Virtual, por exemplo, e clicar em Search. Utilizando o booleano AND, vai trazer apenas aquelas publicações em que o título, então, contém exatamente esses dois termos. Caso utilizasse o booleano OR, buscaria uma ou outra palavra-chave no título. Então, você pode refinar essa busca de diversas maneiras. Alinhe também com o seu orientador qual a melhor estratégia e anote esses termos, pois esses passos eles poderão ser descritos na sua metodologia. Enfim, para exemplificar, eu vou buscar títulos com o tema Metaverse. Coloque em aspas, caso você queira que traga exatamente o termo procurado. Clique em Search. Pronto. Foram encontrados mais de 3.000 documentos. Vamos fazer um refinamento para aproximar a 1000 registros. Por exemplo, coloque apenas no formato artigo. Mais do que 1000 registros, você perde o foco e está fazendo uma consulta muito ampla. Então, vamos melhorar a busca aplicando alguns filtros. Excelente, chegamos aqui então em 1024 documentos. Agora, vamos fazer o download do arquivo de dados. Clique em Export nessa seta para baixo e selecione o formato CSV. É muito importante que este formato seja selecionado. Selecione a caixa Documents e digite os valores dos registros encontrados. Agora, muito importante, clique em todos os campos Citation Information, Bibliographical Information, Abstract and Keywords, Funding Details, Other Information. É muito importante selecionar todos esses dados para que ocorra o processamento. Na sequência, clique em Export. Mais uma vez, será gerado um arquivo de dados na sua pasta de downloads. Aconselho criar uma pasta com o nome Scopus. E o arquivo sempre é gerado nesse formato CSV com o nome Scopus. Então, por organização, eu crio a pasta Scopus. Vou renomear o arquivo no formato estabelecido. Utilize seu ID de usuário e o tema de busca. Ótimo. De forma similar, clicar no ícone de Upload para Scopus. Clique em Carregar, selecionar Arquivo. E agora clique em Abrir. Pronto, o arquivo foi carregado para processamento. Mais uma vez, lembrar que depois de aproximadamente 30 minutos, esses dados estarão disponíveis para consulta. Vamos agora fazer o mesmo processo para os arquivos gerados na Web of Science. Você pode clicar aqui no ícone para fazer sua autenticação. Porém, vou mostrar uma outra forma de autenticação via portal CAPS.
Geralmente, as universidades elas concedem esse acesso e a forma mais usual de consulta aqui no Brasil. Digite no navegador Periódicos CAPES. Aqui, então, na página inicial da CAPES, em acesso CAF, selecione essa opção. Escolha a sua universidade, no meu caso vou selecionar a UFES. Agora, só validar as credenciais que foram fornecidas pela sua universidade ou centro de pesquisa. Estou autenticado com as credenciais da minha universidade, então eu clico em Acervo, Lista de bases e coleções. Aqui em Busca por título, eu coloco Web of Science. E vou selecionar Web of Science, coleção principal, Clarivate Analytics. Excelente, essa é a interface inicial de consulta da Web of Science. Da mesma forma, preencha os dados para sua consulta, colocando a segmentação que melhor se aproxima aos seus objetivos. Selecione títulos, escreva aqui a sua palavra-chave, clique em Search. Foram encontrados 1.690 registros. Da mesma forma, a gente pode refinar essas buscas. Agora, vamos exportar no formato Excel. Clique em Export, selecione a opção Excel. Atenção, é muito importante que seja selecionado nesse formato. Clicamos em Records From. Então, a gente pode pegar de 1 até 1.000. E aqui você vai selecionar a opção Full Record, o registro completo. Clique em Export. Outra vez foi gerado um arquivo, porém com esse nome. Precisamos renomear conforme o padrão estabelecido. Clique no botão direito do mouse, renomear, utilize seu ID de usuário e a palavra-chave de busca. E feche parênteses. Um detalhe da Web of Science é que esse arquivo está no formato XLS. Essa é uma versão muito antiga do Excel e não permite processamento pela plataforma. Assim, a gente precisa converter esse arquivo para uma versão mais recente. Abra o arquivo, clique em Arquivo, Salvar como, procuramos a pasta, vamos salvar aqui dentro do mesmo ambiente, selecionamos a opção Pasta de Trabalho do Excel, clique em Salvar. Excelente, salvamos então um arquivo agora no formato XLSX e é esse arquivo que vamos fazer o upload na plataforma. Podemos excluir o arquivo anterior. Mais uma vez, sugiro abrir uma pasta com o nome Web of Science e salvar o arquivo no ambiente correspondente. É bom manter esses arquivos salvos de uma forma organizada, pois se no futuro a plataforma tiver descartado seus dados, só refazer o upload. E cada vez que você fizer o upload, os dados eles serão atualizados com essa última versão. Então agora, da mesma forma, vamos fazer o upload para processamento. De forma similar, clique no Upload Data no ícone Web of Science. Clique em Carregar, Arquivo, e vamos selecionar o arquivo que está salvo dentro da pasta Web of Science, no formato XLSX. Clique em Abrir. Lembre-se, mais uma vez, de aguardar aproximadamente 30 minutos a partir do seu upload, para que fiquem disponíveis as visualizações e o processamento desses dados no sistema. Vamos agora, então, navegar pelos principais visuais de forma breve para verificar o processamento. Depois, fique à vontade para navegar e obter insights e tirar suas próprias conclusões dos dados que você tiver carregado. Aqui na interface inicial, no segundo quadrante, a primeira função é de árvore. É uma visualização que apresenta um panorama dos seus dados processados. Selecione seu usuário, o seu assunto,
Várias métricas são geradas e também várias informações importantes que podem ser utilizadas na sua metodologia, a quantidade de registros em cada base, e conforme você navega pelas funções, você consegue expandir esses campos. Vamos voltar então agora para a tela inicial. O segundo visual é o Word Research. Aqui temos uma nuvem de palavras e um mapa com as publicações mundiais. Fique à vontade para navegar e obter insights. Veja como é poderosa essa análise das palavras-chave relacionadas para direcionar o seu discurso científico e ter uma ideia global sobre o seu tema. Clique em voltar para seguir para a interface inicial. No ícone Authors, a gente pode verificar os autores e as suas contribuições. Fica muito fácil identificar quais são os mais relevantes. Ao selecionar um autor, por exemplo, né, todas as informações elas também se atualizam, e aí é possível filtrar os seus trabalhos, ver as publicações, algumas métricas relacionadas, os grupos de trabalho, e já também fazer o download aí da publicação clicando no ícone. Outra análise bem interessante é essa de journals, em que é possível obter insights sobre as revistas. Aqui temos relacionadas as principais revistas. E quando você passa o mouse sobre os visuais, você vai obtendo várias informações complementares. Também fizemos uma separação por qualis, divididos por área do conhecimento. Ao selecionar uma revista, por exemplo, todos os visuais eles são rebatidos. Vamos ver a análise de network. A primeira visualização é de grafos relacionando autores, revistas, a conexão entre essas publicações. É um recurso valioso para selecionar suas referências e aplicar segmentações, por exemplo, selecionando uma revista em específico. Na matriz, você poderá ver o nome dos autores, título, resumo, o link para download e o DOI do documento. No visual Data, também são exibidos todos esses dados, porém no formato de tabela. Aqui também você já consegue utilizar a URL para fazer o download do paper. Bem, de forma resumida, esses são os principais recursos do sistema. Vou finalizar por aqui esse tutorial inicial. Fique à vontade para explorar os recursos da plataforma. Por fim, siga nosso Instagram InsightSci para novidades. Agradeço a atenção e espero conhecê-los em breve. Muito obrigado.